Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Silvano Lucas, sou da turma de Informática 3 e hoje nós vamos falar sobre o bioma manguezal. O nosso grupo ele é formado por mim, o Tarcísio Rodrigues, que vai falar logo a seguir, o Pedro Neto, o Anderson Cauã, o João Batista e o Gabriel Queiroz. Ah, em suma, o manguezal ele é um ecossistema costeiro que ocorre na transição entre a terra e o mar. E nesse vídeo iremos falar alguns tópicos, vou citar aqui. Nós iremos falar sobre essa comunidade que, que forma esse ecossistema, a interação dos organismos vivos, que é a fauna e a flora, que possuem adaptações específicas para viverem nesse tipo de ambiente, os ambientes físicos, como é o caso das formações topográficas, do clima, dos minerais do solo. Iremos falar também sobre atividades econômicas, o estilo de vida das pessoas que moram ali, do que elas podem trabalhar, o que elas trabalham, o que elas fazem, e impactos ambientais que fazem toda a diferença naquele tipo de bioma. Bem, o meu nome é Tarcísio, eu sou da sala de Informática 3, da turma. Eu vou falar sobre localização e clima de manguezal no Brasil e no Maranhão. Então, no mundo existe 172 mil quilômetros quadrados de manguezais. O Brasil ele representa 15%, que é 26 mil quilômetros quadrados só de manguezais, que vai do cabo, deixa eu indicar aqui na setinha aqui, que vai do Cabo Orange, do Amapá até a cidade de Laguna de Santa Catarina. E o Maranhão ele representa 36%, ele retém 36% de manguezais. E o clima no Maranhão é de tropical e subtropical, que é nas regiões litorâneas, né, tipo região de São Luís para lá. E o ecossistema do o ecossistema do manguezal ele está associado à margem de baías, enseadas, barras, desembocaduras de rios, lagunas e retrâncias costeiras, onde haja encontro de rios com a água do mar, ou diretamente expostos à linha da costa. Aí, aqui no slide aqui, vocês podem ver, aqui é umas imagenzinhas aqui, duas manguezais e tudo mais, que eles sempre ficam nas regiões litorâneas. Agora eu ia falar sobre a fauna e a flora do mangue. É muito importante a gente ressaltar que, devido à grande variedade de matéria orgânica disponível nesse ambiente, a gente vai ter uma grande variedade de seres vegetais e animais que irão se aproveitar desses recursos. A gente também vai ter centenas de minúsculos seres chamados de plâncton, que uma porção desse plâncton, o fitoplâncton, ele vai retirar da água os sais nutrientes através da fotossíntese. Agora, a porção animal do plâncton, o zooplâncton, ele vai se alimentar das microalgas do fitoplâncton e da matéria orgânica disponível nesse ambiente, juntamente com larvas de camarões, caranguejos e peixes filtradores, como é o caso da manjuba, que irão se alimentar desse rico caldo orgânico. E a partir das microalgas, a gente vai se estabelecer uma complexa cadeia alimentar. Aí a gente vai ter outras espécies de peixes, vamos ter moluscos, crustáceos, aves, vamos ter mamíferos, como é o caso do peixe-boi marinho, aves, moluscos que irão viver na lama ou então na parte costeira, dentro do mar. Teremos aves especializadas nesse ambiente, como é o caso da Aramides mangli ou a saracuba do mangue. Vamos ter cobras que serão encontradas também basicamente nesse bioma, como é o caso da boiagá Drosophila. Vamos encontrar jacarés, répteis, tartarugas, lontras e também em caso do saqui ou Calitris jacus. Ele também vai ser encontrado no topo das árvores. Agora,
vamos falar sobre a flora. Basicamente, a gente vai ter o mangue, ele não é caracterizado, não obrigatoriamente, pela o encontro da água salgada e da água doce, que a gente conhece como água salobra, mas sim pelo tipo de vegetação, que é o caso do ecossistema do mangue, é uma vegetação específica daquele ambiente. O ambiente lodoso do mangue, ele proporciona um solo com pouca oxigenação, e o que gera um odor característico daquele ambiente. Isso levou a algumas espécies de plantas a se adaptarem e elas possuem raízes externas que ajudam a buscar oxigênio na superfície. E a gente vai encontrar basicamente três tipos principais de mangues, que são o mangue vermelho, que é um tipo de planta, ou a Rhizophyre mangli, que é uma árvore cujas raízes são aéreas, projetando-se do tronco ou dos galhos, e elas têm flores pequenas, brancas amareladas, com casca fina, lisa e cinza, que ao ser raspada você vai ter uma cor avermelhada. E outro tipo vai ser a vegetação do mangue branco, ou o nome dessa planta, o nome científico, vai ser a Laguncaria racemosa. Ela vai ser um pouco menor do que o mangue vermelho, como vocês podem ver. Ela, ela vai ser encontrada no interior dos manguezais, por mais longe da água salgada. Suas raízes são radicais, flores que variam do branco e do cinza, com caule ramificado. Outro tipo vai ser o mangue preto, ou o nome da planta, plano científico, é Avicennia shauriana, desculpe. Ela possui raízes radicais, mas que crescem abaixo do solo, flores brancas, casca lisa e, quando raspada, apresentam uma cor amarelada. Assim como o mangue branco, está localizado, né, mais distante das marés. Esse aqui também é um tipo de vegetação específica, o mangue de botão. É, ele tem essa espécie que ela basicamente essa planta. Aqui a gente também vai ter outro tipo de mangue, que vai ser o albadeiro. Ele não é tão comum como os outros, como o mangue branco, o vermelho e o preto, mas ele também pode ser encontrado também em São Luís, ali na parte, como é o nome daquela a parte de São José do Ribamar. A gente pode encontrar esse tipo de mangue. E outros tipos de planta. A gente pode encontrar como aqui eu já coloquei o mangue branco, tem a cereiba, a misófora macronata, a níbia frutífera, a espécies de flores e árvores. Bem, vou falar sobre o mangue e os impactos causados pelo ser humano no mangue. E para entendermos melhor o que os impactos causam, vamos entender primeiro o que é o mangue, a sua importância, para daí chegarmos no impacto e perceber que são mesmo ruins para a nossa biodiversidade. O que é o mangue? O mangue ele é a transposição da água do rio para a água do mar, ou seja, o rio ali no seu trajeto ao longo de municípios e estados, ele vai ter que escoar essa água para das nascentes ali, elas vão ter que escoar essa água para o mar, consequentemente. Então, os mangues fazem parte dessa transposição. Os mangues vão ali, vão ser a divisão da água doce para água salgada. A importância do mangue. Os mangues têm uma importância muito impactante com relação às suas árvores. As árvores do mangue, elas têm umas raízes pinotóforas. Essas raízes presentes no mangue, elas protegem, né, espécies de peixes, crustáceos, mamíferos, aves e até insetos. Mas o que são essas plantas pinotóforas? Essas plantas elas têm uma raiz
que são adaptadas para realizar trocas gasosas com o meio ambiente. São raízes de plantas que vivem em solos pobres em oxigênio ou em solos encharcados. E são projeções eretas para fora do solo e são visíveis até mesmo a olho nu. E para finalizarmos com o impacto causado no mangue, milhares de animais perderam suas casas e até mesmo seu mantimento, como vemos até na imagem. Esses animais perderam suas casas e sua comida. E o impacto gerado causa desde os animais até as pessoas, porque as pessoas vão até ficar sem o que comer e muitas vezes sem o que se sustentar, tirar dali o seu mantimento. Bem, bom dia, eu sou o Anderson Cauã, da turma de Informática 3, e agora eu vou falar um pouco sobre as adaptações anatômicas e físicas do... Bem, os três principais espécies de planta são os mangues, o mangue preto, branco e o vermelho. Essa baixa diversidade ocorre pelas condições desse ecossistema, pela questão da grande concentração de sal, um solo estável e por ser pobre em oxigênio. Bem, as raízes aéreas são adaptações que ajudam nesses solos pobres em oxigênios, como a questão do mangue preto e o branco. Eles têm raízes que emergem para fora do solo em direção ao ar, que mesmo em marés cheias ainda ficam com as suas extremidades para fora, o que ajuda as raízes na respiração, por isso são chamadas de raízes pneumatóforas. Bem, no mangue vermelho, o caule principal ele sofre expansões com lenticelas, que são buracos que ajudam nas trocas gasosas. Para retirar o excesso de sal, os mangues eles têm glândulas em suas folhas, por isso são chamadas de plantas halófitas. O que são plantas halófitas? São plantas que conseguem sobreviver nesses ambientes com grande concentração de sal, como no mar ou até mesmo em suas proximidades, como é o exemplo o mangue. Bem, os nichos ecológicos o mangue tem uma diversidade, né, uma grande variedade. Por isso tem uma fauna bem diversificada, sendo representada por crustáceos, peixes, aves, mamíferos, anfíbios, répteis. E o mangue ele é considerado um berçário natural, por ser lá que espécies como o peixe e o crustáceo se reproduzem e ficam até seus estágios juvenis. Outra adaptação das plantas, os mangues, né, é a questão da viviparidade, que as sementes ficam presas na planta mãe até um certo tempo, até que cheguem no estágio de propágulo. E é isso. Olá, meu nome é João Batista, do Núcleo de Informática 3, e eu vou falar sobre atividades econômicas dos manguezais e do Pantanal. Muitas pessoas acreditam que do manguezal não pode se extrair nada pela economia, só que essas pessoas estão enganadas, porque graças ao manguezal pode-se produzir diversos remédios, além de remédios, álcool, adoçantes, óleo, e com o tronco do manguezal pode-se utilizar como matéria-prima de tintura. Os manguezais também são muito importantes para a vida de diversos peixes, já que 2/3 dos peixes do mundo depende desse ecossistema. Os peixes também são muito importantes para a vida de milhares de famílias que moram na proximidade dos manguezais, já que a pesca é a principal fonte de renda dessas famílias. Além de pesca de peixes, a pesca de camarão também é muito importante para sua renda, já que no manguezais se encontra 25 espécies de camarões. Além da pesca, a carta de moluscos e crustáceos são muito importantes para o sustento dessas famílias, que vendem e consomem esses alimentos. Agora eu vou mostrar um vídeo como eles fazem para capturar os caranguejos. Podemos observar um homem enfiando a mão num buraco na esperança de encontrar um caranguejo no fundo. Eles realizam esse processo repetidas vezes até conseguir uma quantidade de caranguejo considerável para poder ser consumida ou comercializada. Olá, meu nome é Pedro Pinto
e agora eu vou falar algumas curiosidades sobre os manguezais. Bom, devido à sua localização como fronteira entre ambientes marinho e terrestre e a estrutura arquitetônica de suas árvores, os manguezais funcionam como verdadeiras quebra-mares para as intempéries oceânicas, protegendo tanto a região costeira quanto a bacia de drenagem adjacente contra a erosão. Esta característica é aproveitada em algumas regiões tropicais para a proteção de hidrovias e de projetos de desenvolvimento e urbanização litorânea. Da mesma forma, ao longo dos rios, os manguezais fornecem proteção contra enchentes às áreas ribeirinhas, diminuindo a força e preservando campos agrícolas adjacentes. A produção do mangue mais largamente utilizada é a utilização da madeira, empregada na construção de habitação de famílias de baixa renda devido à sua rigidez e ao alto teor de tanino que retarda seu apodrecimento. É também utilizada na construção de pontes, ancadouros, postes e dormentes. O alto teor de tanino também possibilita o seu uso na indústria de curtição de couros. As áreas de desenvolvimento histórico, como baías ao longo da costa brasileira, Todos os Santos, Guanabara, Santos e Paranaguá, além de outros de desenvolvimento mais recente, como Sepetiba e a de São Marco, apresentam como formação vegetal costeira dominante os mangues. No entanto, em várias dessas regiões, esses ecossistemas se encontram seriamente ameaçados ou em aceleração do processo de desaparecimento. Bom, os mangues são conhecidos como berçário, pois uma série de animais que se reproduzem e criam seus filhotes nesses locais. Um exemplo disso são muitas espécies de camarões que passam do estágio da fase larval e juvenil nos mangues, onde possuem a menor quantidade de seus predadores. Bom, no Brasil existe cerca de 26 km² de manguezais, que representam mais de 15% dos mangues do mundo inteiro. Os mangues estão distribuídos desde o Amapá até Laguna, em Santa Catarina, no litoral brasileiro. O Maranhão detém 36% dos manguezais do país, seguido pelo Pará com 28% e Amapá com 16%. Esses três estados possuem a maior porção contínua de manguezais sob proteção legal do mundo. Bem, eu vou ter aqui com o Pantanal, vou falar sobre a localização e clima. Então, o Pantanal ele é um dos menores biomas existentes no Brasil. Ele só pode ser encontrado em 22 cidades brasileiras nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A sua área de ocorrência se limita ao oeste desses estados, nas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia. A porção brasileira é estimada de 150 mil km², sendo que 60% é do Mato Grosso do Sul e 40% é do Mato Grosso. Considerado uma das maiores planícies de sedimentação do planeta. O Pantanal estende-se pela Bolívia, Paraguai e Argentina, países em que recebeu outras denominações, sendo o Chaco a mais conhecida. O clima do Pantanal no Brasil ele é predominante tropical continental, marcado pelas altas temperaturas e grandes índices de chuva, com um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Agora no Maranhão, vamos ver aqui no Maranhão. Aqui é outro exemplo aqui. No Maranhão, ele dá em partes específicas do Maranhão, Pantanal, só que ele é meio que provisório, ele é temporário, ele é um bioma temporário, que é nessa região aqui, ó, onde eu estou com a setinha aqui, ó, essa região laranja aqui, que lá depende muito do clima para esse bioma ele aparecer. Ó, o clima no Pantanal do Maranhão ele tem três fases, que é a cheia, a vazante e a seca. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é o bioma aqui. Aí é o pessoal tirando foto. Tá aqui, ó. De novembro a fevereiro
é cheia. De agosto a outubro é vazante. E de junho a julho é uma seca. Como vocês podem ver aí, ó. Essa imagem é de uma reportagem que foi feita lá no Maranhão, lá, que o pessoal que chegou numa época de junho a julho, que deu essa seca aí, que vários pescadores e pessoas ficaram sem água por causa do clima. Então é isso. Bem, agora eu ia falar sobre a fauna e a flora do Pantanal. E é muito importante a gente relembrar que esse bioma, por ter ligações próximas à Amazônia e ao Cerrado, vai ser uma paisagem bem diversificada, com árvores de grande e médio porte, ali que nas matas ciliares, que são matas próximas aos rios e próximas a grandes corpos de água, que são características da região amazônica, e árvores de médio e pequeno porte, que são características do Cerrado. Nessas matas ciliares próximas aos rios é comum encontrar em papos de 20 metros e outras árvores altas, que são um tipo de vegetação característica da região amazônica. Nessa área a vegetação ela vai ser densa e exuberante. Nas planícies inundadas do Pantanal possui a vegetação típica dessa localidade, como vegetais aquáticos, como o aguapé, a rosa de Santa Luzia, e que são muito importantes para a biodiversidade pantaneira. Essas vegetais aquáticos, eles vão ser levados pelas águas do rio e vão formar uma espécie de ilhas verdes, que serão chamadas de camalotes. Nas áreas não tão alagadas, a presença da árvore do cerrado é frequente, como ipês e buritis. Durante os meses de julho e agosto, a paisagem do Pantanal ela ganha tons de rosa, roxo e lilás, que isso ocorre graças à floração de piúvas, que são espécies de ipês. Também podemos encontrar outras espécies de plantas, como o cacto, o mandacaru e outras espécies de palmeiras. A paisagem do Pantanal ela muda bastante em determinado período do ano. Esse aqui é o período de julho e junho, que é o período da seca. Então parece muito um deserto. Fica tudo aquela região de cinza. Não é aquele verde que a gente vê no período de novembro a fevereiro. A fauna presente no Pantanal ela é riquíssima. Concentra quase todos os animais que vivem no Brasil. Esse fato ocorre porque tal bioma sofre a influência direta de 3 biomas brasileiros, que a gente já citou, que são a floresta amazônica, o cerrado e a mata atlântica, além de ter algumas áreas de requisitos da caatinga. De acordo com a agência de notícias do IBGE de 2016, o Pantanal contém 132 espécies de mamíferos, sendo ela essa anta mal-humorada, e onça, pintada, veados, além de 85 espécies de répteis, sendo eles na maioria jacaré, que sofrem com a caça e a pesca que ocorrem de forma ilegal, e também eles são utilizados muito por caçadores para fazer outros utensílios, como bolsas, botas, eles são muito caçados no Pantanal. Também temos 483 espécies de aves, sendo o tuiuiu, o arará, mas o tuiuiu ele é um símbolo do Pantanal. E também temos 35 espécies de anfíbios, como a rã verde, que também parece muito o caco do Muppets. Também temos 283 espécies de peixes, como o pacu, o bagre, mas esse aqui em específico, ele é o jaú, uma das maiores espécies de peixes que existem no Pantanal. Além de outro símbolo que é protegido por conta com risco de extinção, que é o peixe dourado. O peixe dourado ele também está na lista de animais ameaçados pelos pescadores, o que levou à proibição da sua pesca. Mas, no entanto, mesmo com o rigor da lei, falta fiscalização, levando aos ataques ilegais e constantes. Além dessa lei de proibição à pesca, isso só aumentou o valor do peixe, o que ainda aumenta mais ainda a demanda dos caçadores ilegais pela procura do peixe. E além, também temos nessa lista de animais em extinção, temos o lobo-guará, que provavelmente pode ser nossa próxima nota de R$200. Bem, Pantanal é uma zona de alagamento, é uma das zonas
maiores da América. O Pantanal ele é uma das zonas de maior extensão alagadas, está localizado no centro da América do Sul. Para entendermos melhor os impactos causados pela devastação no Pantanal e a ameaça à biodiversidade, no Pantanal temos vários tipos de espécies, como mamíferos, sendo eles capivaras, porco do mato, tamanduá, preguiça, onça-pintada, cervo do Pantanal, e temos também peixes como piranha, pacu, pintado, peixe dourado e até mesmo o piau, que é muito conhecido aqui também em Barra do Corvo, quando a gente vai ali para o rio pescar, ou até mesmo em açudes de fazendeiros e etc. Pela devastação do Pantanal, podemos perceber a causa maior deste ambiente quando os peixes e os mamíferos vão perdendo força, perdendo seu alimento, perdendo sua moradia, e é uma ameaça para a biodiversidade, uma vez que a presa ou o predador entra em extinção, tendo o perigo de entrar em extinção, é uma ameaça à biodiversidade. E agora eu vou falar um pouco sobre as adaptações anatômicas e físicas do Pantanal. Bem, para começar vamos falar um pouco sobre o chapéu de couro. Uma dessas adaptações é voltada pela questão da propagação, que em períodos de chuva as plantas fecundam e soltam sementes que germinam em solo úmido. E em períodos de seca é a questão da propagação clonal, que é feita por brotos. E também em períodos de enchentes, que quando a planta apodrece, ela solta plantinhas que se espalham com a ajuda do vento. Bem, nesta região, o estresse hídrico pode ser exemplificado pelos parantudais, que sofrem um déficit hídrico durante a estiagem e uma anoxia no sistema radicular durante as enchentes. Os parantudais eles têm adaptações e estratégias próprias para sobreviver nesses ambientes com variação hidrológica. Já alguns grupos de vegetação não conseguem se adaptar e acabam sofrendo um processo de colonização. Agora falando um pouco sobre a fauna. Bem, um dos peixes mais famosos e temidos do Pantanal é a piranha. Uma das adaptações, como vocês podem ver, é a questão de seus dentes, que são achatados e em formato triangulares, semelhantes ao dos tubarões. Elas também têm um olfato bem aguçado e suas andadeiras que ajudam a piranha, por isso ela é um peixe bem ágil. Bem, uma curiosidade é que a questão de ataques de piranhas humanos são feitos quando alguns humanos machucados, elas sentem um cheiro de sangue na água e acabam atacando essas pessoas. E também quando as pessoas invadem o seu território em período de reprodução. Agora o mamífero, que é a ariranha. Em suas patas ela possui membranas que ajudam na sua locomoção. E esses bigodes, como vocês podem ver, servem como sensores para encontrar suas presas. E isso é tudo. As principais atividades econômicas do Pantanal são pesca, turismo, agricultura, agropecuária e mineração. Mesmo a pesca acontecendo de maneira bem natural, ainda é capaz de gerar diversos empregos na região. O Pantanal conta com cerca de 3.500 pescadores. Só que com a pesca atrai cerca de 100 mil pescadores todos os anos, que ajuda a impulsionar o turismo. Mas o turismo não é apenas composto de pescadores esportivos, já que o Pantanal atrai diversas pessoas de diferentes partes do mundo para registrar esse local e tirar fotos de animais como a onça-pintada. A agropecuária já não é algo tão recente no Pantanal, já que ela acontece desde o século XIX, mais ou menos no ciclo do ouro. Atualmente, o Pantanal conta com 3,2 milhões de cabeças de gado ativo, que ajuda na criação de empregos tanto em fazendas, abatedores e distribuidores de carne. A agricultura já é algo
mais escasso no Pantanal, já que ela fica reduzida praticamente às planícies pantanescas. Só que em tempos de seca, com a necessidade de desaguar para aguar a plantação, isso prejudica o solo e com o uso de agrotóxicos e outros produtos ainda polui mais o meio ambiente. A mineração se dizia praticamente dois pontos: a mineração de manganês e a mineração de ferro. A mineração de manganês acontece nas minas subterrâneas, que estimamos que tem mais ou menos cerca de 100 bilhões de toneladas, já que a mina de mineração de ferro acontece em minas abertas, que eles estimam que tem cerca de 200 bilhões de toneladas. E essas são as principais atividades econômicas dos pantanais. Bom, agora eu irei falar algumas curiosidades sobre o Pantanal. Devido ao fato de ser uma região onde se formam pastos naturais, a criação de bovinos se tornou muito importante para a atividade econômica da região, além da pesca e do turismo. Em relação ao turismo, um dos passeios mais famosos é o da Chalana, típica embarcação da região que possui fundo plano e é de grande porte, sendo muito utilizada para transporte de pessoas nos rios pantaneiros. É comemorado o Dia do Pantanal em memória ao ambientalista Francisco Alcino de Barros, que deu sua vida pelas questões ambientais na região. Em 2008 foi estabelecido o dia 12 de novembro como Dia Oficial do Pantanal. Uma espécie rara, mas que foi encontrada no Pantanal em 2010, é o Vampirium spectrum, ou morcego fantasma grande. Este morcego é o maior das Américas, podendo chegar a uma envergadura de 1 metro. Outra famosa espécie é a onça pintada, sendo o terceiro maior felino do mundo e o maior da América. A ave símbolo do Pantanal mede cerca de 1,60 m de uma ponta à outra de suas asas. Também conhecido como jurubu, ele é o pássaro mais associado à paisagem, já que costuma se exibir com graça para os turistas.